Você tocou num ponto agora, Jean, sobre essa questão da igreja, que eu acho fundamental, e a gente sempre discute muito, né, conversamos muito sobre essa questão da formatação da Bíblia, né, no decorrer aí dos séculos, e a questão dos concílios, né, a quantidade de livros que foram realmente aceitos para poder formatar a Bíblia. O que você consegue trazer para a gente de informação com relação a essa questão que no decorrer dos anos foram se alterando essas palavras, né, em prol de uma doutrina, de uma manipulação em massa, em prol do interesse de um determinado grupo? A coisa é muito mais séria, mas assim, tudo se resume ao aspecto da transição do que historicamente se conhece como sendo cristianismo para o chamado catolicismo. O cristianismo era somente uma religião de judeus, de siríacos, ou seja, de figuras que viviam ali na Palestina, e depois se transformou numa religião europeia, de um império europeu. Sim. Essa transição entre uma coisa e outra é que, se por um lado salvou o legado de Jesus, mas corrompeu totalmente a sua compreensão. Como é que a gente pode compreender isso? Eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Sim. Os judeus são filhos de cismas e diásporas constantes. Então, quando no século II a.C., os judeus das 12 tribos de Israel, que desde o século IX a.C. se dividiram em dois reinos, o de Israel e de Judá, as 10 tribos perdidas de Israel sumiram porque foram dominadas pelo Império Assírio em 722, então são consideradas híbridas, da história que começou com Adão. Só o reino de Judá e as 2 tribos do sul chegou até o século II, quando Alexandria era a cidade luz do mundo. Lá, os judeus helênicos, ou seja, os judeus que foram educados na cultura grega, resolveram reunir 70 sábios judeus para pegar todas as escrituras que contavam a história dos hebreus e dos judeus, que é o mesmo povo, escritas em hebraico, aramaico e blá blá blá, e transformar tudo isso para a língua grega, que era a nova língua aqui, Sim, do Império Helênico, Alexandre Magno, etc. e tal. Então aqui surgiu a Septuaginta. O que diabos é isso? Septuaginta é o termo que diz que 70 sábios judeus escreveram as 47 escrituras sagradas dos judeus. Isso foi no século II, antes do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu? Depois que ele morreu. Aí surgiram várias versões de Jesus. Essas versões de Jesus são Jesus o Galileu, que os apóstolos que conviviam com ele falavam, que era uma visão mais simples de Jesus, porque dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, 11 foram da Judéia. 11 foram da Galileia. A Galileia era uma terra que os judeus da Judéia diziam, isso aí não é coisa de judeu de sangue puro. Então, assim, os apóstolos de Jesus eram quase analfabetos, à exceção de Judas o Iscariote, que era da Judéia. Então eles criaram a versão, a face de Jesus, o Galileu, um homem simples. Só que, estranhamente, quando Jesus morreu, ele percebeu que esses apóstolos não tinham compreendido muita coisa, e o que é que ele fez? Foi atrás de Paulo, de Saulo de Tarso, que aí se transformou de perseguidor dos cristãos em propagador dos cristãos. Por quê? Porque Jesus teria pedido a Saulo, para ele levar a palavra dele para os gentios, já que os apóstolos só queriam falar para os judeus. Então Paulo criou várias igrejas, porque ele ia de cidade em cidade falando de Jesus. E quando ele ia para uma cidade e lá ficava alguns dias e ia para outra, aí a turma dessa cidade mandava epístolas, cartas, para perguntar a Paulo dúvidas, e Paulo respondia via epístolas. Só que essa face que Paulo criou, chamada Jesus Cristo, Jesus, quando esteve vivo, ninguém nunca chamou ele de Jesus Cristo, porque isso não existia. O nome Cristo significa ungido, só surgiu quando Paulo começou a ir em cidades de cultura helênica e a linguagem grega começou a se fazer presente nos
evangelhos sobre Jesus e nas epístolas de Paulo. Para complicar tudo, Maria de Madalena e outras figuras começaram a produzir livros gnósticos, falando de Jesus o ressuscitado, que é a terceira face de Jesus, que é Jesus o vivo, que mesmo depois de morto continuou vivo, e ditando informações para um grupo de apóstolos e discípulos. Então são 3 fontes, os ex-apóstolos, Paulo e esse grupo de gnósticos, que foram gerando informações que durante os séculos 2, 3, surgiram mais de 20 correntes cristãs que brigavam entre eles quem tinha razão e quem não tinha sobre os livros que existiam sobre Jesus. Eram mais de 4.000 livros sobre Jesus. Aí no início do século IV essa história toda mudou, porque Constantino, imperador romano, diferente de outros imperadores romanos que perseguiam os cristãos, Constantino foi convencido pela sua mãe Helena a se tornar cristão. Aí ele fez isso. Aí ele convocou o Concílio de Nicéia, convidou todos esses chefes de centenas de igrejas cristãs que existiam espalhadas e disse: vamos organizar essa história. Do meu jeito. Aí o Concílio de Nicéia foi, entre aspas, convocado. Aí um bispo chamado Ário colocou a sua tese, que é o arianismo. Jesus era um simples homem, que engrandeceu-se a tal ponto que passou a agir como um Deus, muito provavelmente inspirado por Deus. Só que o Concílio de Nicéia criou a linhagem dos trinitaristas. Trinitaristas? O que diabos é isso? É porque o Concílio de Nicéia criou a Santíssima Trindade. Aí aqui é o ponto mais sério dessa história. Por quê? Primeiro, Jesus era um bandido judeu. Uau! Foi crucificado como Foi tal. crucificado como tal. E agora ia ser o herói dos romanos, do Império Romano, não podia. Poderia. Mas, se Constantino queria ser cristão, tinha que pegar Jesus e transformar o rapaz. Então, não podia a ideia de Ário de que Jesus era só um ser humano. Se fosse isso, ele seria sempre um judeu. Então criaram a Santíssima Trindade para eliminar o lado humano de Jesus, ou seja, sumir com a herança judaica, transformar Jesus numa figura igual a Deus, ou seja, desumanizá-lo. E Jesus falava de que Deus, do Deus Javé, o doido, o Deus bíblico, o nervoso. Aí eles criaram o Deus da Santíssima Trindade para também sumir com o Deus maluco dos judeus, que mandava matar criança, que blá, 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 blá. E ainda criaram a figura do Espírito Santo para santificar tudo isso. E foi a partir daqui que Constantino e o bispo de Roma, que se tornou o primeiro papa, que é Damaso, aí Damaso teve uma ideia genial. Ora, são 4.000 evangelhos, a gente precisa transformar isso numa... Um livro só. Então, Damaso, que não tinha respeito dos demais, mas ele contratou Jerônimo, que era um padre lá do Egito, de Alexandria, um polemista famoso, mas que todo mundo respeitava. E Jerônimo criou uma equipe de intelectuais, recolheu esses milhares de livros que existiam, e ele tinha agora que traduzir o cristianismo para a versão católica, apostólica, romana. E o Império Romano falava latim, então tudo tinha que ser traduzido para o latim. Sim. Aí o que é que Jerônimo fez? Disse: estou lascado. Como é que diabos? Olha a minha expressão. Jesus. Não, cara. Nossa, aí o que é que Jerônimo fez? Ele pegou a Septuaginta, que era a versão que 6 séculos antes havia sido feita em Alexandria, em grego, que era mais fácil para ele traduzir para o latim do grego do que sair. Né? Só que aí os cardeais disseram: não, o livro de Enoque tem que sair. Por quê? Porque Enoque era mais importante do que Jesus em termos do que ali estava dito. Jesus era um mero cumpridor da agenda de Enoque. Uau. Já que Enoque foi o 7º patriarca que foi levado a Deus, ao céu para... Arrebatado vivo, não é isso? Arrebatado vivo, e vivo permaneceu sem morrer na terra. Então, assim, Jerônimo tirou o livro de Enoque e diminuiu a Septuaginta de 47 para 46 livros, traduziu isso aqui para latim e chamou isso de Velho Testamento.
Só que tinha a parte de Jesus, que agora era o herói do povo romano, não podia ser aquele bandido. Então ele disse, eu não vou pegar esses evangelhos todos, não. Pegou os 4 inevitáveis, porque Irineu, bispo de Lyon, no século II, já tinha transformado aquilo em sagrado, esses 4. Então ele pegou esses 4 evangelhos, pegou 21 epístolas, pegou Escolhido o livro dos apóstolos e o Apocalipse, e então criou um corpo de doutrina chamada Novo Testamento, 27 livros. Esses 27 com os 46 compõem a versão Vulgata da Bíblia, em latim, que hoje nós conhecemos, formada por 73 livros. Aqui já houve muita distorção. Por quê? Porque Pôncio Pilatos, quando os sacanas dos judeus levaram Jesus na madrugada da quinta da sexta-feira, e ele fez o quê? Lavou as mãos. Como se dissesse, o Império Romano não tem nada Não a sei ver. de nada. Sim, Né? E ele até tentou ajudar Jesus, botou Barrabás, mas os sacanas dos judeus, ou seja, os judeus é que fizeram toda... Cara. Isso para transformar Jesus no herói romano. Essa construção aqui permanece até hoje. E a partir daqui, quando do latim a Bíblia começou a ser traduzida para as diversas outras línguas, aí é que a coisa... Aí que virou bagunça mesmo, né? Porque cada um traduzia de acordo com o seu bel prazer, né? Salada, Então, vai ter essa salada. eis o nosso problema hoje, distinguir o que é honesto e o que não é, nessas traduções todas que existiram. A turma de Maria Madalena foi a que mais produziu livros sobre Jesus. Já ouvi falar. Só que no ano 376, quando Jerônimo estava traduzindo, um cardeal que o ajudava, Atanásio, promulgou lá uma lei mandando destruir tudo que era livro chamado por Jerônimo de apócrifo, ou seja, porque depois de Jerônimo, os evangelhos foram tidos como canônicos, ou seja, Sim. oficialmente reconhecidos, e aqueles que não foram assim reconhecidos, chamados de apócrifos, ou seja, de autoria não reconhecida. Não reconhecida. Nessa época, os monges de São Pacome, no Egito, no monastério de São Pacome, estavam traduzindo os livros de Maria Madalena para o copta, que é uma linguagem egípcia. E eles souberam que estava chegando a tropa romana para destruir tudo que é livro. Aí eles esconderam vários pergaminhos numa caverna em Nag Hammadi, no Egito, no ano 376. Tem um livro, né? O Conto de... Aí em 1900... Cara... Só agora no século XX descobriram, pastores do deserto, uma noite louca lá de frio, entraram lá numa caverna, encontraram vários potes, pergaminhos, acenderam fogo. E começaram... E para diminuir o frio. Quando acabou o mantimento, um deles foi à cidade mais próxima comprar mantimento, aí conversando lá com o dono da loja. O dono da loja, mas como é que vocês estão suportando o frio? A gente encontrou umas coisas Queimou ali. uns papelzinhos que estavam ali Está no... queimando umas coisas que a gente encontrou nos potes. Aí o dono da loja disse, foi lá, aí comprou o que restou, 13 rolos de manuscritos com 52. Isso é muito humano, né? Muito... E esses são os evangelhos, hoje chamados gnósticos, de 1945, encontrados em Nag Hammadi, os que sobraram do queima-queima que houve. Que são os que foram escondidos pelos monges do monastério do São Pacome em 376 depois de Cristo. E a igreja não atesta nada disso como sendo verdadeiro, porque esses chamados evangelhos gnósticos contam uma história bem diferente da que Paulo inventou sobre Jesus. Sim. E diferente daquela que os apóstolos que falaram de Jesus o Galileu. Esse é o drama do cristianismo. Como os cristãos não leem, não pensam, como os católicos encobrem pedofilia, encobrem tudo em nome de continuar com sua fé, eles também não são honestos no sentido de buscar a verdade, porque a verdade é o que a Igreja Católica oferece a eles. Sim. E nesse ponto todos nós nos apequenamos, porque ficamos cheios de verdades falsas e a verdadeira, entre aspas, história
permanece longe da intenção original de Jesus, que seguramente não é ter esse tipo de igreja que tem aí. Caraca, seria outra coisa. manobra. A Igreja Católica não permite Dá a que isso seja impressão que a gente discutido. nunca vai ter esse acesso, né, Jean? Só gerações futuras. Por isso que eu digo, cara, eu vou escrever isso aqui lá na frente, se A servir impressão para que esse alguém. acesso a gente Ah, mas não vai eu acho ter que já nunca. estamos caminhando, sabe por quê? Porque naquela época, como que você conseguiria ter esse tipo de informação e você disseminar ela em pequenos grupos, não é verdade? Hoje nós temos o advento da internet, que ali, essa informação pode chegar a todos os que buscam, né? Os buscadores têm como encontrar essa informação Tem, hoje tem através de pessoas como você que traz essa clareza, essa chegou iluminação na nosso vida rango. de quem busca. Tá com fome, Jean? Oh! Nosso podcast é diferente. Aqui é diferente, hein? Daqui a Vem cá, pouco a gente Itamar. vai acender uma churrasqueira ali pra você. Já bota aí a propaganda do nosso amigo. Ilustríssimo Já tinha vindo aqui na Manel. Vila Olímpia, já? Como é? Já veio aqui na Vila Olímpia? Eu estava conversando com o José, Olha que muito tempo bonito, atrás, hein, eu estive gente? aqui nesse shopping. Olha aí, ó. próximo ao Olha que JFK, capricho. Aqui na frente, na né? reunião do almoço. Quer mais água, Jean? Uau. Obrigado, querido. Ó, que Obrigado, lindo, hein? hein, Itamar? Obrigado, hein? Um Itamar. abraço aí pros nossos amigos Gente, do Boteco Itamar do aqui, Manel. ó. Boteco do Manel. Aqui embaixo, Maravilhoso aqui. atendimento. Obrigado, viu, Itamar? Bem legal, Um abraço. obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tá propaganda aí, Sony? Olha, vamos ter que dividir aqui. Como é que tá Né? essa live Não, nossa pra aí? todo mundo que tiver fome. Quantas pessoas temos? Aqui não tem regra, quem tem fome, comentários. Temos perguntas. Como é que tá por aí? Ó, pessoal, acho que o meu som tá saindo, espero, né, na live. Desculpa aí que a gente tá fazendo todos os ajustes possíveis. Já sirva-se. A energia aqui com o Jean é um negócio que é incrível. Então, a gente tá com mais de 600 pessoas aí assistindo a gente. Tem um pessoal de Portugal, tem um pessoal aí da Europa que também tá acompanhando. Deixa eu colocar esse lado aqui, já fica mais fácil pra fuso você. Aqui, ó. super diferente, Para o mas pessoal dar uma olhada na qualidade. é incrível, né, Jean? Porque, teoricamente, né, a gente tá... Aí a gente estaria falando de tempo, né? Mas, pô, o pessoal lá de Portugal, que tá num horário totalmente diferente do nosso aqui, né? Horário de Brasília. A gente consegue ter uma conexão, né? Tão incrível e tão intensa, né? Isso o pessoal tava comentando, né? Porque o pessoal tava te agradecendo demais, viu, Jean? Agradecendo demais a oportunidade de poder ouvir as suas sábias palavras. É um privilégio. Sou né? É eu um que privilégio. agradeço a oportunidade de ser útil. Mas sempre lembrando, dá um desconto aí no que eu falo. Você tem uma frase que eu adoro, colecionador de incertezas. É perfeita, é maravilhosa, maravilhosa. E, cara, que manobra que foi feita, né? Para poder manipular toda essa... Esses caras são heróis, mesmo com todos os defeitos. Mas Sim. é muito fácil a gente hoje olhar para trás e ficar falar, fazendo exato. isso. Agora, vá viver o que O que eles Jerônimo viveram. viveu, o que esses caras viveram. É Sim. muito difícil. É muito, né?